Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos começando mais uma conversa com quem tem histórias para contar. Conforme eu sempre começo dizendo que esse é um projeto meu no sentido de ter a oportunidade de colocar para um público maior versões das pessoas com quem eu converso, que provavelmente só eu tive acesso, ou poucas pessoas têm, ou, eventualmente, dar mais evidência a algumas pessoas que, para mim, são muito importantes, pela forma como se colocam no mundo. Aqui não convidarei somente pessoas amigas. Na maioria das vezes, sim, são também minhas amigas, essas pessoas. Mas elas também não serão somente figuras públicas. Na maioria das vezes, também poderão se tratar de pessoas públicas. Mas aqui, acima de tudo, eu quero compartilhar com você que está participando, me ouvindo essas pessoas. Eu gostaria de compartilhar com você experiências de pessoas pela forma como se colocam no mundo. Me despertaram curiosidade de trazer para essa conversa com quem tem história para contar, em função da maneira como se colocam no mundo. Hoje eu vou conversar com Teresa Cogulodi, que eu me lembro pela primeira vez no encontro lá nos primeiros semestres, no máximo início do segundo semestre de 1986. Eu fui à casa de Teresa para participar de uma reunião do qual o marido dela participava, era um dos chamadores, e me lembro de Teresa, eles moravam numa casa relativamente pequena, no Aribiri, e eu me lembro de Teresa chegando assim, meio que botando o rostinho a ela com a filha mais velha, botando o rostinho para assuntar quem é que estava na sala delas, porque ela, na realidade, estava na cozinha ou no quarto, nos quartos da casa, porque ela, à época, já tinha trigêmeos. Então, Teresa, é esta a primeira imagem que vem de você em mim. Mas a minha primeira pergunta não se relaciona àquilo. Na realidade, a minha primeira pergunta se relaciona a você saindo dos 51 e vindo para a Vitória, vindo para a Grande Vitória, porque eu acho que vocês não vieram para a Vitória, vocês vieram para ou Campo Grande ou Bela Aurora. Então, como foi a sua vivência naquele dia em que sua família deixou 51 rumo a Campo Grande, rumo a Cariacica? Nossa, foi longe, hein? 1970, eu tinha 18 anos, por aí, e meu pai, ele sempre morava na roça. Só que houve uma quebra na produção do café na época. O governo estimulou uma erradicação dos cafezais e papai começou a empobrecer, plantou muita mamona, não deu nada na experiência. Ele começou a ficar meio perdido na roça e nós, 9 filhos, eu sou a segunda, precisando de estudar lá na roça, não passava do 5º ano primário, e ele juntou a vontade de trazer os filhos para estudarem e conhecer um novo jeito de viver que era na cidade. Só que a cidade que nós chegamos era Bela Aurora, todas as casas de madeira quase e uma ou outra de alvenaria, muita pobreza, muita poeira, mas a gente vinha também de uma pobreza muito grande, diferente, né, dessa. E o choque foi grande no sentido da dinâmica de vida, da barulheira, do monte de gente, um monte de casa uma perto da outra, né? E recomeçar é sempre muito difícil, né? E a gente vinha para recomeçar a vida. E
papai veio, entrou de sócio na compra de uma empresa de ônibus que tinha, acho que 5 carros só, 5 ônibus, chamava-se Rio Doce, Viação Rio Doce. E ele começou a trabalhar com isso, meus irmãos adolescentes viraram todos trocadores, nós logo arrumamos trabalho, né? Eu fui trabalhar numa padaria, pegava 4 da manhã, saía meio-dia, ia para uma escola normal, que eu fazia o 2º ano normal, em Jardim América, e à noite eu dava aula ainda, dava aula num colégio chamado Espírito Santense, aula de moral e cívica. Foi uma chegada tumultuada, assim, com muita criança, muita gente para alimentar, todo mundo tinha que participar dessa empreitada, e o choque foi ficando forte, mas, ao mesmo tempo, impulsionando a gente para que os desafios tinham que ser vencidos, né? E aí ninguém corria da raia, todo mundo, minha mãe do jeito dela, meu pai do jeito dele, estimulava a gente para o trabalho, para o estudo, né? Conseguiram, todos nós terminamos o 2º grau e a maioria, né, terminou o 2º grau. Eu consegui entrar na universidade, foi uma vitória, acho que foi o primeiro caso na família, então. Só que eu fui escolher pedagogia, papai queria que eu virasse doutora, e pedagogia não dava nome de doutora, ele queria que eu virasse doutora. Eu falei, não, eu quero ser professora. E aí foi uma das primeiras confusões, né, dele com a gente, o italiano retado, muito autoritário, muito bom, carinhosíssimo, brincalhão, gozador, mas ele era muito autoritário, muito querendo dar as ordens, né? Inclusive na vida da gente, a vida de trabalho, afetiva, a vida de estudo. E chegamos num caminhão tipo pau de arara, estava voando lata de. O compensado dos armários soltaram, aí estava tudo voando. Passamos na cidade amanhecendo o dia, aí os pontos de ônibus, aquela porção de pessoas esperando o ônibus, todo mundo rindo da gente, a gente achando tudo maravilhoso, né? Para chegar com porco, galinha, lata de banha, saco de arroz, saco de feijão, e 9 filhos em cima de um caminhão velho, né? Mamãe e papai na boleia. Foi uma aventura, assim, uma das primeiras. Não sei, assim, hoje tá um pouco distante, né? A vida vai dando uns sacolejões na gente nesse sentido. Então, fica difícil imaginar o que era o tal êxodo rural naquela época, porque eu presenciava caminhões saindo de 51, do lugar que eu morava, para Rondônia, para o Mato Grosso, para o Acre. E papai não quis ir para um desses lugares, ele quis vir para Vitória, né? Aí veio para Cariacica, Bela Aurora, terra de Helder Salomão. É isso que eu me lembro dessa vinda, lindo. E de tantas outras pessoas queridas, a Bela Aurora de Lourdinha também, de tanta gente Sim. que a gente criou laços aí ao longo da história. Tereza, você é de uma família de mulheres que se colocam de forma muito feminina e, ao mesmo tempo, muito determinadas, pelo menos as que eu conheço. A minha pergunta é: que fontes você, Tereza, identifica para a sua feminilidade? Qual para a sua determinação? Quem foi? Sua mãe, tias, avós, alguma irmã mais velha? Como é que você entrou em contato? Quando é a sua primeira proximidade com esse fato de ser feminina, de ser determinada? Olha, eu diria que determinada e feminina tem uma diferença muito grande, né?
uma feminina determinada, então fica mais complicado ainda. Mas, assim, a minha rebeldia, eu diria, que me jogou para esse perfil que eu construí ao longo da minha vida, eu diria que veio da roça e da igreja. Eu acho que eu nasci para protestar, e eu nasci para não concordar com aquilo que era feito, mesmo sem saber por quê. Tipo, o que eu me lembro? Quando eu tinha uns 8 anos, eu acho que foi quando eu tomei a última surra do papai, foi porque ele era meieiro e a gente trabalhava feito, né? Feito gente grande, e tinha que dar metade da colheita para o patrão. E eu acordava à noite, eu dizia, isso é sacanagem. Eu levantava de ponta de pé, ia lá no barracão, tirava com a canequinha do saco do patrão e despejava no saco do papai. E o papai um dia percebeu o movimento, né? Ele levantou e foi de ponta de pé atrás de mim e me viu fazendo isso. E aí, mas por que você está fazendo isso? Assim você não está sendo honesta. Eu falei, eu estou sendo honesta, assim, quem trabalhou fomos nós. E por que o patrão que nem pisou na roça, não levou furada de espinho, sol quente, formiga, por que ele tem direito à metade? Aí o papai falou, assim é a lei. E a gente tem que seguir corretamente, honestamente. E eu falei que eu não ia seguir, que eu achava um absurdo e por isso eu apanhei. Eu me lembro, acho que eu tinha uns 8 anos. Me lembro também que na igreja, Arlindo, eu nunca fui muito beata, eu ficava fazendo tudo que mandavam, né? Mas eu sempre tinha umas dúvidas, uns questionamentos, mandava olhar para a hóstia, eu olhava, não via nada, e eu ficava encucada, porque as meninas diziam que viam Jesus, eu não via. E eu ficava encucada. E na porta da igreja tinha um cruzeiro enorme, onde estava escrito Salve tua alma. E eu olhava aquilo, eu dizia, mas vai salvar a alma como se ela está agarrada no corpo? Quando a gente morre, a alma sai, mas o corpo, para a alma ficar bem, o corpo tem que estar bem. Era um raciocínio assim muito lógico meu, e eu discordava daquela frase. Eu achava que tinha que ser salve tua alma e o teu corpo, sabe? Salve teu corpo para salvar tua alma. Então, assim, esses cisquinhos de teologia da libertação, da fé encarnada na vida, eu tive lá na adolescência, né? Lá na roça mesmo. E eu acho que eu era muito determinada nessas minhas crenças. Então, assim, o padre falava, o texto bíblico falava, mas eu dialogava no protesto, eu questionava, eu dizia, não é bem assim, não. Os mais velhos falavam, eu respeitava, porque tinha que respeitar, mas não que eu concordasse. Então, assim, eu ouvia muito da minha mãe e do meu pai que eu encrencava com tudo, que eu nasci para encrencar com tudo. Eu acho que brotou lá, quando eu tinha 15 anos, mais ou menos, eu era líder de um grupo jovem na igreja. E aí saiu aquela música do Vandré, pelo menos lá na roça ela chegou naquela época, né? E eu achei a letra fantástica e chamei a turma para a gente cortar jornal, umas revistas. Era muito difícil chegar a essas coisas lá, mas a gente conseguia. E nós ilustramos um cartaz com a letra da música, para não dizer que não falei de flores. E pregamos na parede da igreja, na entrada. Acontece que teve um casamento da filha de um fazendeiro lá do local, e um dos padrinhos era da aeronáutica. E ele foi nesse casamento, ele viu aquele cartaz, pronto. Quis saber quem era, quem fez, ideia de quem, e chamou meu pai para vir depor em Vitória que eu estava com ideias comunistas e precisava de descobrir quem estava colocando isso na minha cabeça. E aí
eu me lembro que eles foram na minha casa, mandaram queimar uma porção de livros, livros que eu tinha, que eu ganhava, que eu lia, mas eu nunca arredei das minhas ideias, assim, e também não tinha muita noção do que era isso, não. Mas eu já tinha uma determinação na vida que era tudo muito injusto, né? A injustiça social, ela veio me dar a boa nova de que precisava de mudar esse mundo, porque muita coisa não estava certa da forma como estava sendo feita. A partir daí, foi sempre com o pé na igreja, depois com o pé nos movimentos, né, sociais, as amizades, a universidade, mas eu peguei a universidade numa fase muito fechada, né? Eu entrei em 72, eu acho que eu entrei na UFES. Então, assim, era um período muito fechado ainda. Mas, mesmo assim, lá eu dei trabalho. Eu tinha firmeza naquilo que eu acreditava. Eu lembro da minha turma, tinha um rapaz chamado Vicente, na pedagogia, e eu achava o máximo um homem fazendo pedagogia. Depois entrou o Marcelo, e eu falei, olha, que coisa bonita. Então, assim, essa coisa do sexo, né? De você achar que o curso é só para mulher, ou é só para homem. Eu sacava, eu tinha um pouco essa antena ligada, né? Não sei de onde, não sei te explicar de onde veio, não. Veio e está aqui. Vai que foi uma intuição. A gente vai fazer um breve intervalo, Tereza. Já já a gente volta, pode ser? Tá joia. Falou, querido.